Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique Diogun e este é o canal de Padilha. Não esquece de dar like no vídeo, de compartilharem, de se inscreverem no canal e ativarem os sininhos de notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos vídeos novos. Vamos lá para os vídeos dessa semana. Quem quiser marcar jogo comigo também, eu atendo por telefone ou também pessoalmente, né? Peça o contato meu por mensagem, por comentário aqui nesse vídeo que eu passo para vocês para a gente estar entrando em contato. Então, o tema de hoje é a criação do mundo, a criação do universo, segundo algumas crenças. Então, vamos lá, para a gente entender sobre a criação do mundo, né? Geralmente são perguntas que a gente faz quando a gente é pequeno, né? Mas a nossa mãe não responde, né? Daí é mais fácil dizer, foi Deus que criou o mundo, pronto, né? E aí se ela não crê em Deus, aí complica, né? Daí ela vai pro cientista. Mas vamos lá. Desde que o mundo é mundo, né? Pessoas e religiões e crenças tentam provar a existência de Deus ou a inexistência dele, né? A gente é importante saber que, apesar de que todo mundo que seja ateu, que, né, no caso que não tem crença, né, que não acredita em Deus, né, até eles tentam provar sobre a inexistência de Deus, né. Então é uma coisa assim muito louca, né, parece quando você traz um questionário, uma coisa, tem pessoas que tentam provar coisas ao contrário, né? Eu digo que somos seres vivos, né? Somos seres livres, né? E podemos pensar, né? Existe uma lógica em tudo? Sim. Mas o problema da lógica em tudo é justamente essas intrigas, né? Porque veja como há tantas divergências de informações. Vamos lá, criação do mundo segundo a Bíblia, né? Os cristãos, né? No caso, evangélicos, católicos, né? Que tem a crença sobre a Bíblia, né? Porque na Bíblia fala sobre a criação do mundo, em Gênesis, né? Então vamos lá. Segundo a Bíblia, o mundo foi criado em 3 dias, né? E eles se referem tanto ao planeta Terra, né? Como também ao universo, né? Porque esse Deus é tão grande, então ele também criou o universo, né? Mas a questão do universo em si, no caso do sistema solar, digamos, né? Se predomina em salmos, né? Tem alguns salmos que tem alguns pontos sobre visões, né? Sobre o que podemos ver fora do planeta, né? Então é uma coisa que simplesmente é o que nossa visão seja possível nos dar, né? Independente do que vai usar para isso, né? Então, segundo a Bíblia, no primeiro dia, Deus criou a luz sobre o seu reflexo no mar, né? Era, segundo a Bíblia, também o planeta Terra era tudo de água, né? Como uma bola grande de água. Então, Deus disse que haja luz, né, para que se divida entre a sombra e a luz, né? Então deu ao sol, né, a questão do dia e à lua a questão da noite, né? Para que se dividisse essas duas coisas, porque a lua tampa o sol, né? Não que o sol deixe de existir, né? Simplesmente um planeta passa por ele, né? Que no caso a lua passa pelo sol, tampando o sol, e isso faz com que nós tenhamos o dia e a noite, né? E assim foi denominado manhã, tarde e noite, né? Por essa razão. Então a Bíblia traz isso, né? Então no segundo dia Deus criou a atmosfera, né? Que é ali aquela divisão, né? Entre o céu e a terra, né? E por terceiro, Deus criou a terra seca, né? As águas e os mares, né? Denominou como as águas, mar, tudo que teria água, né? E a terra seca seria os intervalos ali que a água deixaria, né?
como uma evaporação, quando ele trouxe a luz, que é o sol nesse caso, né? Aí você já vê naquele questão da ciência, por exemplo, que, que o calor faz com que a água evapore, certo? Então o sol fez com que a água evaporou, né? Assim construiu condições para que se criasse essas terras, né? Mas Deus criou isso no segundo dia, segundo a Bíblia, né? No terceiro dia, aliás. No quarto dia, Deus criou os celestiais, né? O sol, a lua e as estrelas, né? Que era para a gente se identificar com hora, dia, data, mês, ano, que seria ali pela rotação da Terra em relação ao Sol e dos outros planetas, né? Que daí, no caso, na Bíblia denomina só como estrelas, né? No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos, aves e peixes, né? No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, né? No caso, os tipos de vidas, né, que teriam, de vários animais, e também criou o homem, né, para que se reproduzisse, assim como os animais também se reproduzem. E criou o homem à sua semelhança, né? Na Bíblia já diz homem e mulher, se eu não me engano, né? E aí os salmos indicam a criação do universo, né? Que são alguns salmos que falam sobre as visões que as pessoas tinham de querer saber o que tinha lá do outro lado, né? Isso desde a criação da Bíblia. É muito importante lembrar que a Bíblia não foi escrita por Deus, tá? A Bíblia foi escrita por pessoas, assim como nós, carne e osso, né? Nem por espírito ela foi escrita, né? Que conta a passagem, né, de Deus, né, enfim. Mas enfim, a Bíblia também não diz sobre a passagem de Deus na Terra, né? A Bíblia afirma sobre a criação que Deus fez sobre a Terra. No caso, quem representou Deus foi Jesus, que seria filho de Deus, né? Que seria a representação de como deveria ser a humanidade, como deveria ser essa espécie de seres humanos, né? Então vamos lá, para a parte científica, então, a ciência acredita na grande explosão de Big Bang. Porém, muitos filósofos e cientistas dizem que a explosão de Big Bang, na realidade, não é uma explosão, né? Na realidade, ela é uma expansão, né? Então, qual é a diferença? Explodir é muito rapidamente, né? Como é uma coisa muito lenta que aconteceu em bilhões e bilhões de anos, então presuma-se que houve um afastamento, né, de coisas, né? E assim que se dominou os planetas, né? Segundo a ciência, né? Porque antigamente era tudo muito quente, muito denso, né? E aí que houve essa expansão, né? Que alguns costumam dizer explosão. Não sei qual é o correto a se dizer, né? São teorias, né? Não é uma coisa comprovada, né? É tipo uma coisa lógica que eles acham que seja, né? Assim como, por exemplo, tanto a ciência quanto o espiritismo, agora vamos entrar na área do espiritismo, no caso puxando ali a linhagem de Allan Kardec, né? Dentro do espiritismo, então, eles têm uma tese bem semelhantes à ciência, né? Porque a maioria dos cientistas, filósofos, grandes pessoas importantes, se denominam espíritas, né? Então, espíritos vêm se denominando essas pessoas, né? Para a evolução da humanidade, né? Num contexto geral de muita coisa, né? A religião espírita ela trabalha muito algumas coisas materiais e imateriais, e que é imaterial ela tem uma justificativa muito assim, que te coloca contra a sua própria pergunta, né? Então é interessante essa situação. Eu estudei muito a religião espírita, fui também espírita, né? Porque eu fui conhecer, né, ver como que era aquela situação toda, né? Até eu virar um bandista, né? Então, no Espiritismo, o Espiritismo critica a Bíblia, né? Porque o Espiritismo diz que a Bíblia foi escrita por homens, né?
seres humanos. Então, tudo se denominava a época que se vivia, né? Tanto que as previsões de Apocalipse e tal não aconteceram nada, né? Então vamos lá. Segundo o Espiritismo, a criação do planeta e do universo. E aí é engraçado que o Espiritismo ele faz um estudo sobre a Bíblia. Ó. Ele acredita que os dias são períodos geológicos e astronômicos. Os dias que Deus tratava na Bíblia, como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Por quê? Segundo a ciência, né, não é comprovável, não é possível, né, é uma coisa que não conseguem provar, né, como Deus criaria uma coisa em um dia, né, sendo que, olha quanta coisa que demora, né, são bilhões de anos, como que isso seria um dia? Então, no período geológico, presuma-se que mais ou menos um dia representaria ali 1 milhão de anos, mais ou menos. Eu não vou especificar porque os cálculos que eles fazem, cada um dá um cálculo diferente, né? Então eles não é difícil, porque você tem que pensar em muitos aspectos ao mesmo tempo, né? De influências de outros planetas, estrelas, lua, sol, tudo que está ao redor, né? Para entender um contexto de como é a situação, né? Então tá, no primeiro dia, segundo o Espiritismo, Deus criou a atmosfera, Sol, Lua e planetas, né? Que seria o universo. No segundo dia, a Terra sólida, porque era água e gasosa, né? Então veja, pelo menos eles têm o mesmo parâmetro, né? De que realmente a Terra era uma bola de água, né? Terceiro, criaram os primeiros seres recebendo influência do Sol, né? Então, naquela influência do Sol, sobre aquela monte de moléculas se movimentando sobre a Terra, a água e toda aquela transformação, que é algo muito demorado, né? Que são muitos anos, né? Deus criou a Terra sólida. No terceiro dia, os seres recebendo a influência do Sol, né? Criou alguns seres por essa influência. Quarto dia foi a criação dos animais, horários e em relação ao Sol, né? Então seria ali um calendário solar, né? No quinto dia criou animais, pássaros, e no sexto dia, cadê para não me perder aqui? E no sexto dia Deus criou os seres humanos, a evolução e a evolução dos espíritos, porque os espíritos já existiam, segundo o kardecismo, né? Os espíritos já existiam, então eles vieram animar os corpos, né? E assim vem como um processo, né? Bem grande nesse sentido, né? Aí tem também, né, uma outra religião que nós não podemos esquecer, que é o que nós fazemos parte, né? Que é a nossa raiz, que é o candomblé. Então é o mesmo que a Umbanda acreditaria, né? Que a criação do planeta, né, foram através dos orixás, porque os orixás já existiam em algum lugar do universo, né? E eles criaram algo semelhante a eles também, né? Então o sincretismo é o que nos compara com as criações divinas, né? Porque os orixás seriam os elementos, né? Cada orixá se representou um elemento na Terra para que gerasse a humanidade, né? Então, presuma-se que era orixá, veio para a Terra e se tornou elemento, né? Para controle de uma humanidade. Então, vamos lá. O Deus Supremo, né? Que seria o Deus que todos nós falamos, Olodumaré, né? O céu seria chamado de Orum. O Batalá seria chamado de Jesus, né? A terra seria chamado de Ilé-Aigê. Ilé-Aigê, né? Não sei se é assim que pronuncia, que eu não sou candomblecista, eu não sei muito das coisas do candomblé, né? Mas Ilê realmente é lugar, né? Tipo, nossa casa, vamos dizer assim, né? Que eu sei que significa. Então, segundo
os orixás, segundo a crença candomblecista, né, e umbandista, bem claro, a terra era só água. Veja, são 4, né, opiniões iguais. Então, é um fato que ninguém tenta provar que a terra não era água, né? Que a terra antes não era só água. Todo mundo concorda que a terra era só água. É o mais óbvio a partir desse princípio, né? Para que se conquiste outras coisas. Tá, então a terra era só água, tá? Então, o Batalá, que foi Jesus, né? Deu, no caso, Jesus Cristo, né? Que seria Oxalá, um pó preto, né? Alguns chamavam de areia, em algumas lendas que eu li sobre o candomblé, e uma galinha, né? E aí você vê que engraçado, né? A linha dos orixás trouxe isso, né? Do candomblé, a galinha, né? Como a criação de algo, né? Daí vem aquela coisa, né? Que cientistas tentam provar também. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí, daí você leva todo um contexto. E sabe o que é engraçado? É aquela coisa, vai muito da crença, né? Cientistas não vão concordar, obviamente, né? Espíritas kardecistas também não, né? E muitos menos os cristãos vão concordar que o orixá está envolvido com alguma coisa disso, né? Porque o orixá é do capeta, né? Segundo as crenças cristãs, né? Então é meio difícil para eles. Mas, perante um estudo científico, nós vemos que tudo tem. Tudo parte de um princípio bem interessante, né? Todos os planetas têm isso aqui, quer ver? A crosta, né? Que nós chamamos de crosta terrestre, no nosso caso, que é da Terra, né? Aí tem um manto dentro dela, né? Isso tudo dentro do globo, né? E aí dentro do manto tem o núcleo externo e dentro do núcleo externo tem o núcleo interno, tá? E é assim com todos os planetas, inclusive com o Sol, do sistema solar inteiro, todos os cientistas concordam com essa tese, né? O denominar o que tem dentro, né? Que é ali que se mantém, né, toda uma força, né, para que se haja vida em determinados lugares, né? E então você vê que o orixá trouxe uma galinha, né? Aí curioso, porque se você for ver o ovo, né, de qualquer bicho, né, de uma galinha que é o mais óbvio, né, ela tem também esses parâmetros, né? Quer ver? Deixa eu ver onde eu anotei aqui a questão dos ovos. Aqui, do ovo. O ovo também tem um núcleo, né? Então ali a parte de fora, que seria a casca, né? A parte de dentro, que seria o albúmen, que chama, né? Aí a parte de dentro, que seria o núcleo, e dentro do núcleo aquele líquido que se chama vitelo, né? Que daí é um líquido. Então, se você for, que não é sólido, né? Então não tem como você partir e ver bem certinho. Mas se você cozinhar, por exemplo, e partir o ovo, compara a imagem que tem, né? Na ciência, na astrologia, o ovo com o planeta Terra, por exemplo, né? Aí você faz uma comparação que realmente existe semelhança, né? Então é um princípio interessante para começar um estudo e começar a acreditar mais nas coisas, né? E aí se você vê o óvulo da mulher, o óvulo da mulher também tem essa mesma descrição, muito engraçada, né? Como uma parte de fora, uma parte de dentro e o núcleo, nanana, né? Tudo, as células, enfim, né? Parece que nós fomos criados através disso, como se nós viéssemos do ovo da galinha. Né? Não é isso que eu tô dizendo, não é o que o nobricista diz também, tá? Mas para vocês entenderem ali a percepção de vida, né? Que realmente nós fomos criados, né? Então, mas já existia algo, tanto que na Bíblia mesmo diz, semelhantes a Deus, certo? Então, se somos semelhantes, já existe um lugar que existe, não sei se podemos chamar de pessoas ou só de deuses, semelhantes a nós, né? Então existe um outro lugar, uma outra vida. Tá, pensando nesse contexto,
Terminando a história dos orixás lá, então, daí o Batalá, que é o Oxalá, né? O Oxalá se embriagou, né, com um vinho de palmeira, que se chamava Ema na época, porque ele estava com muita sede, né, naquele percurso da água. E então Exu chegou até ele, ofereceu esse vinho dele para ele, que é o vinho de palmeira, né, que é um líquido de uma árvore, né? E ele se tomou demais e se embriagou, né? Porque isso tem uma quantidade, não sei se é correto falar álcool, né? Mas pra gente seria o álcool, né? Então ele se embriagou e acabou desmaiando, dormindo, né? Então Exu foi até o Batalá, né? E então falou para o Batalá que isso, né? Que o Oxalá dormiu, taraná. Então tá. Daí quando o Oxalá acordou e foi lá, mostra até nessas lendas que o Exu ficou um pouco com o pó, né, que ele tinha pegado de Oxalá, né? Aí pensa-se que o que não conta na história é o que Exu fez com isso, se ele realmente só levou o pó para lá ou se ele chegou a construir alguma coisa, né? É o que fica vago nesse sentido. Como o Oxalá falhou na sua missão sobre criar isso, então ele deu para Oxalá criar meu nome, as pessoas, né? Oxalá criaria as pessoas. Então, quando isso aconteceu, desceu vários orixás, né? E aí cada um foi designado para uma função na Terra, né? Vamos lá. Oxum ficou com a água doce, Obá com a água da chuva, Ogum com minérios e caminhos, Oxóssi com as matas e florestas. Isso os orixás que foram construindo, tá? Perante aquele percurso que já havia terra, né? Então teria que haver vida na terra. Xangô com as montanhas e trovões, Iansã com raios e ventos, Oxalá com lugares calmos, Obaluaê com terra firme, Nanã com lamas e abismos, Oxumaré, o arco-íris, né? E Euá ou Eva, não sei como que eles costumam chamar, qual é o correto, mas acho que Euá mesmo, né? Os horizontes, né? Então Exu estava indeciso no que queria, todo mundo escolheu primeiro que ele, né? E então ele ficou com um pouco de cada, como designado orixá da comunicação, né? Então primeiro você vai falar com o Exu, para depois você ir falar com o Oxalá, para depois você ir falar com o Iemanjá. Você tem que passar por Exu. Como Exu ficou com um pouco de cada, então ele tem acesso a todos os lugares, certo? Já os outros não. O Oxum é só água doce, sabe? O Oxum não vai no meio do mar, entendeu? Então ela não tem que se meter lá no trabalho da Iemanjá, por exemplo, né? Então nesse caso de elementos, ele se dividiu bem e o Exu ficou livre, né? Eu acho que por essa questão, né, de distrair todo mundo com essa questão do pó, né, desse pó preto, dessa areia, né, Exu ficou muito nesse sentido. Então eu não achei lenda que falasse o que fizeram com a galinha, né? Mas a lenda mais próxima que eu achei para falar da galinha, o que não fez muito sentido para mim também, né? Era que o Batalá, quando desceu para, né, fazer o trabalho que o Oxalá não fez, ele citou. Não, Batalá não, me perdoe, perdão. Como é o nome do orixá aqui? Peraí. Oduduá, né? Oduduá foi o que veio substituir, né? O Jesus Cristo, Oxalá, né? Nessa questão do Oxalá. Então ele veio substituir o Oxalá, né? E ele que acabou criando a terra, né? Sobre esse sentido. Só que ele se transformou numa galinha, né? E ele jogou a terra na água e se espalhou aquela terra e aquilo se chamava terra concreta, tá bem? Chega a ser até engraçada a história, né? Então ele se transformou em galinha e ficava ciscando aquelas terras, né? E assim que se criou, né, a terra,
né? Então aí tem vários etãs, né, dentro do candomblé, que a Umbanda também usa alguns, né, sobre a galinha, por exemplo, sobre o sacrifício, né, sobre o sangue, enfim, várias questões ali de sacrifícios que trariam aquele sentido, né, para aquilo. É loucura? É bastante loucura. Realmente a criação do mundo é uma coisa muito louca, né? E é uma coisa que parte realmente da fé de cada uma, porque não tem como ser explicadas, né? Para você voltar ao princípio de tudo é realmente uma coisa bem delicada mesmo, né? Então veja, né? Segundo a Bíblia, Deus criou em 6 dias, no sétimo dia descansou, tá? A ciência e o espiritismo discordam, né? Apesar de o espiritismo acreditar em Deus, mas não acreditar na Bíblia, e a ciência não acreditar em nenhum, né? Mas o espiritismo usa a fonte da Bíblia e a ciência também, né? E os dois, espiritismo e ciência, concordam que são milhões de anos, né? Cada dia que se dizia na Bíblia, né? Porque seriam períodos geológicos e astronômicos que causaria aqueles efeitos, né? Com a influência do Sol, enfim, dos outros planetas, né? Então, e aí os orixás, que traz uma coisa bem diferente, né? Mas traz uma definição de elemento para cada coisa, né? Então é bem assim, curioso os quatro, né? E aí vai da fé de cada um, né? Eu posso dizer que eu acredito sim num Deus criador, né? E eu acredito nos orixás, né? E eu até acredito nos orixás, sim, como uma criação divina, né? E que também, né, vivem muito próximo a Deus, né? Como uma outra fonte de vida, né? Então, eles como são responsáveis, né, pela criação do mundo deles, e é uma coisa que deu certo, né? Porque veja, o orixá, por mais que nós cultuamos eles, eles não criaram esse mundo para eles, né? Era como se eles viessem também de outro mundo, né? De uma outra vida, né? E ensinasse à humanidade algumas coisas, né? Nas questões principalmente de energias, né? E uma coisa que todos concordam, independente de religião, é que nós temos que cuidar do nosso planeta, né? Porque tem coisas que vão nos trazer destruição, né? Como danificar o que é nosso, né? O que ainda falta criar, o que eu acho assim, é uma forma de expelir, né? Algumas coisas da Terra, né? Que nós mesmos criamos, né? No ponto um lixo danificado, sabe? Ou algo que se alimentasse daquilo, né? Criar algo que precise daquela energia, por exemplo, né? Então, eu acho que é o próximo o próximo passo da humanidade para a gente ter uma vida melhor, né? E muitos milhões de anos que realmente tenha. Porque a tendência do planeta é crescer cada vez mais, né? E se vai crescer cada vez mais, cada vez as coisas vão aumentar de tamanhos, né? Então, cada vez vai existir menos água, né? E cada vez vai existir mais terra, né? Porque a cada ser humano que nasce, um pedacinho de terra avança sobre o mar, né? E aí é bem curioso, né? Porque realmente é um fato, né? O mar tem cada vez ficado menor, né? Lógico que isso são muitos anos, né? Não é uma coisa que de hoje para amanhã ou para o mês que vem, é uma coisa que vai demorar, né? A Terra, né? Através do que é comprovado, ela tem 4.543 anos, né?
Porém, o planeta, né, antes desse período da humanidade, ele é considerado, acho que mais ou menos 8 milhões de anos que já tem. E aí presume-se que, para que se acabe uma destruição da Terra que muda toda a órbita, né, do sistema solar, eles calculam 30 milhões de anos, né? Então a gente está bem, bem longe para, aliás, 30 bilhões de anos, né? Então a gente ainda está bem longe, tem aí mais de 20 bilhões de anos ainda de humanidade, né? Que é o que seria assim o caos total, que realmente os elementos que temos não seriam o suficiente para que continuasse a vida na Terra, né? Porque para que nós teremos boa vida, nós temos que dar valor à água, né? O que é mais comprovado, que as ciências também dizem a mesma coisa, né? Porque a água, ela resfria a terra, né? Porque a influência do sol não é toda essa bondade, né? Faça-se a luz que vem do sol, né? Não é uma coisa assim tão legal, mas pela quantidade de água, estamos aí respirando, tudo certo. Temos áreas mais quentes, áreas mais frias, né? Então, se não tiver água, presume-se que a Terra não vai se resfriar. Se ela não se resfriar, ela vai explodir. Ou então, nós não conseguiremos, né, suportar, seríamos derretidos, né? Evaporados, né? Pelo calor que seria, né? Independente que a lua passe de vez em quando, dá uma diminuída, né? Então a gente trocaria o dia pela noite, então não sei se é possível, né? Mas, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita história nessa vida, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre essa questão dos elementos e tudo mais, né? Espero que tenham gostado, né? Se tiver dúvida, me falem, né? Se eu puder responder, eu respondo, né? É uma crença de cada um, né? Mas aí depende muito do que cada um acredita. Eu acredito nos elementos, eu acredito nos orixás, né? Eu acredito em Deus e acredito também em Jesus Cristo, né? Eu acredito sim que esse homem veio, que será que ficou, né? Porque tava uma palhaçada tudo, entendeu? O povo tava levando tudo a muito pé na letra, entendeu? Sabe, muito na antiguidade. E aí veio para abrir um Novo Testamento, para que pelo menos então aquela crença que estava dominando o mundo, que amenizasse, né, pelo Novo Testamento, de amor, paz, né? Então isso fez com que abrisse oportunidades para outras coisas acontecerem, como outras religiões, assim como também o espiritismo trouxe muita coisa boa, né, sobre ser aceito na sociedade. Então,